Olá! Oi, bom dia e boa tarde, né? Boa tarde, pra mim já passou o café da tarde aqui. Eu não almocei ainda, deixei para almoçar depois da live, então é bom dia Ai, ainda, né? ainda estamos em tempo, então, Breno. Exato. Que bom, que bom. Como é que está, Milena? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, aqui na cidade onde eu moro, aqui em Canoas, né? Tá bem controlada a questão do Covid-19, então tá praticamente tudo normalizado, mas numa demanda menor, né? Atendendo Sim, menos pessoas, academias liberadas, então assim, a vida já começa a ter um giro normal com os cuidados que a gente tem que ter, né? mas é muito bom que a gente já começa a ver pessoas de novo e tudo. Aqui a gente saiu do confinamento exclusivo há 2 semanas, né? Depois começou a liberar por medidas do governo, assim. Então hoje nós fomos, eu fui à rua fazer um documento, porque agora já é possível de alguma forma agendando e tudo. E já comecei a ver pessoas também, porque sabe que aqui a virada foi estranha, assim, porque mesmo acabando as medidas, o povo tava com muito medo. E depois do término das medidas, só 2% de circulação aumentou. E aí o governo começou a ficar preocupado com isso e começou agora uma campanha para as pessoas saírem. Então, É que o duas medo, né? realidades. Falando um pouco da questão da maternidade, eu não sou mãe, tá? Eu sou apenas a Marcele tá assistindo a live, eu sou tia que acompanha bem os meus sobrinhos, né? É uma baita tia. Então, assim, sou a tia babona, né? Que ontem até postei um vídeo do meu sobrinho lá, quase estourando o som do meu rádio, achando bonito, né? Então, assim, eu acho que o medo, ele tem a função de nos paralisar. E eu acho que isso Uhum. deve ser uma coisa que as mães sentem muito, né? De não ter o conhecimento sobre a amamentação. E quando eu não tenho conhecimento, eu começo a ter medo. E o medo, ele tem essa função, por segurança, de nos paralisar. Então, as pessoas hoje não vão para a rua fazendo esse contraponto com a Aham. amamentação e o Covid por um medo. E muitas vezes as mães não seguem na amamentação, insistindo por um medo, por falta de conhecimento, né? É verdade, é isso mesmo. E o perfil aqui surgiu justamente com esse intuito, né, de encorajar as pessoas a darem o passo que às vezes falta, porque tem muita gente que desiste quando falta muito pouco para estar bem sucedido. E um dos capítulos do e-book que a gente estava distribuindo era justamente não parar antes dos 30 dias, né? E o índice de parar antes dos 30 dias é altíssimo. E é ali que vai se estabelecer realmente o aleitamento, né? Mas, Milena, deixa eu te pedir, te apresenta primeiro para o pessoal te Boa. conhecer. Meu nome é Milena Klein. Minha primeira formação é educação física, né? Eu sempre fui muito agitada, alucinada, meio esportes. Trabalhei dentro da educação física. E falando um pouco mais do porquê meu lema, né, de transformando a diversidade e oportunidades. Em 2015, eu digo que foi o ano da minha vida, me formei na faculdade, eu fiz meu primeiro Ironman, eu casei. Então, vários Nossa, foi tudo acontecimentos. isso, é. Exato. E um mês depois que eu casei, eu sofri um acidente treinando para a prova do Ironman, onde eu fraturei a coluna em 2 lugares. Então, eu digo que a minha crise de isolamento aconteceu há 5 anos atrás. Então, eu era muito agitada, eu dava aula, eu treinava de 4 a 5 horas por dia. E aí, eu sofri um acidente onde eu tinha que ficar 3 meses em casa, sentando numa boia de hemorroides e usando um colete. E aí, foi o meu primeiro deserto, né? E eu comecei a me questionar, eu vejo que eu estou recebendo muitas pessoas e fechando contratos, assim, de pessoas que pararam e começaram a olhar para sua vida, tipo, o que que eu faço? O que que eu vivo? Será que é isso que eu quero fazer a vida inteira? E eu tive isso em 2015, onde eu fiquei esses 3 meses. E aí, o que que eu me vi, né? Eu me vi numa profissão feliz e realizada, e só que personal trabalha nas horas de hobby das outras pessoas. E o Uhum. meu sonho é ser mãe, assim, eu acho que é algo fantástico, né? Eu tenho muito esse valor da família. E o que que eu vi? Eu estava num emprego feliz e satisfeita, mas esse emprego não ia me permitir viver ser mãe, porque eu tenho trabalho 6 da manhã até as 9. Depois eu vou das 11 às 13 e das 6 da tarde até as 10 da noite. E daí eu me vi numa profissão feliz, satisfeita, ganhando grana ali, horário de personal lotado, fila de espera, só que aquilo estava contra algo que eu queria lá para frente. Eu falei, eu preciso mudar. E aí vem esse slogan de um transformando diversidades e oportunidades. Eu estava feliz, satisfeita, aconteceu um acidente, eu repensei a minha vida e aí fui para a parte da gestão. Eu sempre fui apaixonada por pessoas,
Daí eu fiz uma especialização em gestão de pessoas e liderança coach, me apaixonei por isso. Me encontrei diante disso aí. Nisso eu assumi um cargo de gerência de uma das maiores academias da cidade. E hoje eu tenho mais 3 especialização, que é em inteligência emocional, algo super necessário hoje, e sobre vendas e negociação. Então, como eu tinha uma formação da educação física que me ajudou muito a lidar com as pessoas, né? Então, há 10 anos eu treino pessoas, física e agora mentalmente. Então, eu perguntei o que as empresas precisam, né? Uma gestão de pessoas, uma inteligência emocional e vendas, porque business é vender. Eu preciso saber vender, não adianta eu ter tudo e a minha empresa não vender. Então, eu migrei, né, para essa área aí da gestão. Algo ruim aconteceu que mudou o rumo da minha vida completamente, né? Então, por um objetivo. E falando da amamentação, né? Não sou mãe, mas tu disse ali que no e-book um dos passos é 30 dias para amamentar, né? Tentar por 30 dias. E eu digo para as pessoas que tu só transforma adversidades em oportunidades quando tem um objetivo claro. Se eu não tenho objetivo, o que eu vou fazer? Tudo que o meio me dá, as dificuldades que eu vejo, eu acabo aceitando isso. E eu faço uma relação com meus clientes, assim, ó, tu vai baixar um aplicativo no teu celular, né? Sei lá, vou baixar o e-book. Se tu baixar 99% do e-book da Dé, tu não vai conseguir ver o e-book. Esses 1% é necessário para o acontecimento completo do objetivo. E muitas vezes as mães desistem lá no 25, no 24, no 26, né? Então, quando você tem uma clareza de objetivo, o que é o objetivo? Eu vou baixar o e-book. Vai vir notificação, uma mensagem, outra coisa, e aí, não, mas o objetivo é baixar o e-book. Isso vocês como mães aí, precisam ter essa clareza. Qual é o teu objetivo? Cara, é amamentar. Então, assim, você vai ter que transpor as adversidades, né? Perfeito, perfeito. Sabe, Mimi, que toda a função assim de aleitamento, na verdade, do perfil, surgiu depois do nascimento do Teodoro, que foi meu primeiro filho. E ele, aparentemente, a gente teve uma gestação muito boa. Na verdade, daquelas assim de livro, sempre um percentil ali 50, 70. Nasceu de parto normal, no prazo certo, sabe? Tudo correndo perfeitamente bem. E nasceu, então, com quase 3,5 kg, um bebezão, 52 centímetros. No que ele nasce, eu coloquei ele para amamentar, eu já trabalhava com aleitamento. E eu já percebi que ele estava com dificuldade respiratória. E aí já acenei para enfermeira, ela disse, não, vamos dar um tempo, de repente ele está cansado do nascimento, tudo. E aí não deu outra, passou 1 hora, foi para UTI. Quando ele foi para UTI, imediatamente a minha cabeça virou, né? Porque eu sabia tudo o que implicava. Porque é uma internação sem prazo para terminar. A gente não sabe o que o bebê vai passar lá. O que eu sabia é que ele ia ficar distanciado de mim e que não podia passar pelo esforço de mamar. E nesse momento eu não podia sair ainda da recuperação ali. Eu liguei pro William porque ele tava bem tranquilo. A princípio tudo bem, foi almoçar, né? Liguei pra ele e falei, volta e vai ver ele porque ele foi pra UTI. No que ele chegou lá, ele volta assim com uma cara e não me fala nada, sabe? Mas eu vi na cara dele que ele queria me dizer algo. E aí eu disse, e aí? Como ele tá? Ele falou, não, aparentemente, né, as coisas vão melhorar e tal. E eu falei, ele tá de sonda, não tá? Aí ele falou, tá se alimentando por sonda. Aí eu sabia já o que tava nos esperando, né? Que era uma internação que ia prolongar. E nesse momento eu me vi do outro lado, sabe? Então, até aí eu tinha sempre ajudado as mães nesse processo e trabalhei um tempo no cardiologia, onde os bebês nascem super pequenininhos e passam por uma internação longa. E nesse momento eu vi justamente a minha adversidade, né? Eu tinha trabalhado tanto com isso, treinado tanto para aleitamento. E foi nesse momento que eu decidi que, de alguma forma, eu queria ajudar mães nesse processo, né? E aí surge o Quando Nasce uma Família. Bom, passando por um monte de outras coisas que aconteceram nessa internação do Theo, a gente começou um processo de lactação. Então, o primeiro leite que ele tomou não foi o meu. Ele precisou tomar fórmula, porque nesse período eu não conseguia ainda fazer a extração do leite, era tudo muito recente, né? E não tinha o estímulo dele, mas a gente começou um processo, assim, ao contrário do que natural, né? E a gente tinha muito definido, tanto eu quanto ele, nós vamos oferecer leite materno para o nosso filho. E no terceiro dia eu já consegui começar a oferecer exclusivamente leite materno para ele.
ainda que via sonda primeiro, né? Depois através de mamadeira. E por fim, eu lembro muito bem o dia que eu fui até ele a primeira vez amamentar ele, né? E aí eu até brinco que foi o dia do buffet livre, porque ele mamou um peito, mamou o outro e mamou de novo aquele primeiro. Então, foi realmente assim, a experiência que me ajudou a pensar nas mães de outra forma. E tu falaste uma coisa que é fundamental, é a gente ter um objetivo, né? Porque no meio dessa circunstância toda, eu te digo que o mais fácil para mim e o mais compreensível seria eu ter dito, eu não quero passar por isso, eu não vou querer ficar fazendo esforço de ver o leite saindo de mim sem eu saber se ele vai chegar no meu filho ou não. Né? Eu vou me encerrar por isso, eu vou ficar melhor e tal. E é o que muitas mães acabam por fazer, às vezes, até por desinformação. Muitas vezes não sabem que é possível fazer esse processo todo. O conhecimento, ele é poder, né? Eu digo que quando a gente começa a ter conhecimento, e eu acho muito legal isso que tu tá fazendo de ensinar as pessoas, de educar as pessoas. E quando eu sofri o meu acidente, eu acho que a vida, ela sempre vai ter diversidades. Por isso que eu amo esse slogan. Porque quando tu tem um objetivo, tu tem duas situações. De aceitar o que o mundo tá te oferecendo, né? Tu tem dois papéis na vida. Ou ser ação, eu decido o que eu quero e eu vou atrás, né? Tem duas maneiras de tu enxergar as adversidades. A primeira é como um muro, né? Qual a função do muro? Ele é proteção. Tu tem uma casa, tu cria um muro para ninguém passar aquilo e entrar na tua casa. E as pessoas têm enxergado as adversidades e as dificuldades como um muro. E quando tu enxerga como um muro, tu aceita aquilo ali e fica ali. Tá, eu não posso passar daqui e tá tudo bem, eu aceito que... E tem a maneira de tu enxergar as adversidades como um obstáculo. Uma corrida de obstáculo, ela foi feita justamente para que o atleta consiga transpor o obstáculo. Só que tu precisa treinar, tu precisa ter mais força, tu precisa ter mais flexibilidade. Então, o obstáculo, ele é mais difícil. Uma corrida com obstáculo, ela é mais difícil, mais complexa do que uma normal. Mas ele não tá ali para que o atleta dê de cabeça no obstáculo e caia, né? Tu precisa... Então, essa clareza de um objetivo, eu sempre digo para as pessoas, vai ser difícil. Quando eu sofri um acidente, eu tive que abrir mão de um Ironman onde eu estava inscrita, onde eu tinha organizado a minha vida para isso. E daí eu falei o seguinte, sonhos podem ser adiados, mas não abandonados, né? Muito que aconteceu, tá? Foi adiado, né? Vou ter que passar por esse momento, mas chegou o dia que teve o buffet lá, né? De amamentação. Então, assim, quando eu entendi isso, e às vezes a gente... mas isso é as pessoas falam assim, Mia, isso é um sinal para te largar o esporte. O que não é sinal, entendeu? Não existe sinal, o negócio é a tua decisão. E É tu tem que tomar verdade. essa decisão. Então eu falei, eu vou me inscrever pro Iron no final do ano. E um ano depois que eu sofri um acidente, quebrei a coluna, eu tava fazendo um Iron que eu tirei segundo lugar. Eu lembro. Foi Eu lindo. acho que, assim como tu, as pessoas escreveram nos comentários, inspiradora a tua história, no momento que tu tem um objetivo e tu transpõe esses obstáculos, tu começa a inspirar outras pessoas, né? Eu acho que isso é o mais fantástico da vida, né? Tu entender uma diversidade e o logo completo é entender que as adversidades se tornam conquistas depois, né? De tu usar isso a teu favor, de tu no momento de dificuldade trazer isso para ti. Então, uma dica que eu dou para as mães é ter essa clareza do objetivo. Cara, eu vou amamentar, isso é um objetivo. Se eu tiver dificuldades, eu vou, no máximo, transpor as adversidades, né? Claro, eu vou procurar ajuda, eu vou saber de que forma conquistar isso que eu quero, né? Porque uma das coisas que eu vejo que se torna desistência é quando a gente tem falta de ferramentas. Então, se eu não sei as ferramentas que eu preciso para isso, naturalmente qualquer informação serve. Até a da pessoa que vai falar algo contra o que eu penso, né? Porque naquele momento é mais confortável para mim. Então, certamente, quando eu passei por essa situação da amamentação, eu via nos olhos das enfermeiras assim, tipo, por que tu tá fazendo isso? Tu não sabe nem se teu filho vai sair bem de lá, sabe? Tu não precisa passar por esse sofrimento, porque tu já tá debilitada, é um momento de fragilidade emocional, um monte de coisas vem na tua cabeça. E aí, tu tem que passar por toda aquela situação de uma mega higiene, que agora a gente tá mais habituado com isso, né? Mas sai todo mundo do quarto, extrai leite, tu fica ali na máquina 30, 40, uma hora, não sai uma gota, sabe? E tu diz, não, vamos lá, vamos tentar, e tem que fazer e tal.
E se tu não tem as ferramentas, tu não sabe onde tu quer chegar e como chegar até lá e te munir de pessoas que vão te ajudar a chegar no teu objetivo, qualquer informação serve, né? E isso que eu tenho falado aqui também, a importância da gente saber quem a gente vai ouvir, né? Porque tem muitas pessoas na nossa volta, como te falaram, olha, é um sinal, larga o esporte, né? Que vão nos dar opiniões sobre a nossa vida. E a gente tem que saber se aquela opinião serve ou não para aquele momento, né? De acordo com o que a gente quer chegar, o que a gente quer atingir. E isso é bem importante, né? Que nem tu falou, eu digo, às vezes a gente está aceitando o que as situações nos colocam no dia a dia e falta essa clareza, né? Do que é a minha dificuldade. Porque eu vejo assim, eu sou diabética tipo 1, né? Sou insulino dependente, então eu uso uma bomba de insulina. E quando eu decidi fazer um Iron, eu não tinha muitos atletas que faziam isso. E aí, no primeiro treinador que eu fui, ele não me aceitou, porque é um risco tu treinar uma pessoa por muitas horas. Um Iron são 14 horas de exercício sem parar. Tu medindo a glicemia, tu fazendo tudo isso. Então, o que tu falou de ouvir as pessoas certas é fundamental, né? De tu ter essa clareza assim, eu vou aceitar. E o mais importante, eu vejo que as pessoas desistem sem buscar esse conhecimento. Tu não busca um livro para ler, tu não busca um curso para fazer. Tu até tem. E as pessoas, desculpa aqui falar isso, mas as pessoas hoje são preguiçosas. Sério. Cara, tem um e-book gratuito, tem lives, tem um vasto conhecimento, e aí tu não quer gastar uma energia, pagar o preço, e tu aceita aquilo que é mais fácil, né? Eu vou comprar a fórmula e vou dar. Claro. Então, essa clareza do objetivo, ela é importante, buscar o conhecimento, né? Materiais que te ajudam para transpor essa dificuldade, né? E assim, eu sempre falo que aqui a gente não é uma página de julgamentos, né? Não um perfil de julgamentos, porque tem muitas mães que viveram uma experiência negativa no passado. Mas existe uma forma da gente ressignificar isso. Até vi agora que a Cláudia colocou ali, né? Desafios podem ser incentivo para ressignificação ou superação. E é isso, sabe? Às vezes eu não consegui da primeira vez. Isso não quer dizer que eu não vou conseguir da segunda. E isso não quer dizer que se eu não vou ter mais filhos, que eu não possa ajudar alguém na trajetória ou na conquista dela, né? E eu tenho chamado muito pessoal para o workshop agora, dizendo, olha, mesmo que tu não é mãe ou que tu não tá gestante, tu pode vir ao workshop participar conosco. Eu não sou mãe e vou estar lá. Olha, não é ainda, porque fiquei sabendo que até já tem uma banheira. Bah, não, olha, a minha cunhada, a pressão tá forte na família, né? Mas olha, como é importante a gente se colocar nesse lugar de poder ressignificar também as nossas dificuldades, porque, enfim, tem pessoas que passaram por esse processo há anos atrás, onde não se tinha esse nível de informação que se tem hoje. Exato. Isso é fato. E que muitas vezes tiveram ao seu redor pessoas que não incentivaram isso. E ainda, e falando da ressignificação, né? Eu tenho um pós de inteligência emocional e o ser humano, ele é movido à emoção, né? O comportamento, ele só é reflexo do nosso estado emocional. Então, o que a gente precisa começar a entender? Se eu tive uma experiência que não foi legal, o que vai acontecer? O meu cérebro, ele vai lembrar dessa emoção e vai querer distanciamento desse comportamento. Mas o que a gente precisa começar a entender? Eu digo para as pessoas, teu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Quando tu vê uma foto no Instagram de um bolo e nossa, tô salivando, né? Eu gosto de doce mesmo sendo diabética. Tá, mas eu não tô com bolo aqui. O teu cérebro, no momento que tu pensou numa comida que tu gosta, alguma coisa, ele já assimilou aquilo. É a mesma coisa. Teve uma cliente que eu falei pra ela, eu recebi um xingamento de um chefe e tal, um supervisor, e ela tava se sentindo mal, ela tava com medo. Uma emoção negativa. Daí eu falei, o que ele te disse? Olha o que ela falou, eu não sei o que ele me disse, mas eu sei o que eu senti na hora. Então, o nosso cérebro, a gente grava as identidades por sentimento. Então, essa ressignificação, ela é muito importante. E se você teve uma experiência ruim, o que tu precisa entender? O meu objetivo é amamentar. O que eu vou sentir se eu conseguir transpor essas adversidades? Então, tu te joga pro futuro, porque o teu cérebro não sabe o que é verdade ou mentira. Pensa assim, eu amamentando, eu suportando isso, eu transpondo esses objetivos, como que eu vou me sentir? O que acontece? Quando tu te joga lá no futuro, te imaginando amamentando, te imaginando tendo aquele momento com teu filho, que deve ser um momento único, né? Participando disso, Mia, vou me sentir uma mãe, sei lá, né? Feliz, forte, uma mulher cuidadora. Então,
tu precisa focar nesse sentimento do futuro, nessa emoção do futuro. E quando a gente faz isso, no nosso sistema, a gente começa a quebrar pequenas crenças. Então, tem duas maneiras de tu pensar para ressignificar. É tu pensar no sentimento do passado que tu teve em relação a uma dor que tu viveu, ou no futuro. A gente fala muito dentro do processo de coach, dentro de objetivos, como é que tu te imagina no futuro? Então, assim, quando eu decidi fazer uma transição de carreira, eu falei assim, como é que eu me imagino no futuro? Pai, eu me imagino com uma empresa desenvolvendo pessoas onde eu consiga trabalhar 4 horas por dia e viver ser mãe. Essa era a minha fotografia quando eu decidi empreender. E como é que tu vai te sentir nisso? Forte, eu vou me sentir vivendo o valor da família, eu vou me sentir uma mãe presente. E no momento quando eu via dificuldade, tipo, cara, tá difícil, meu Deus, como é que vai ser? Eu me jogava lá na frente, então o meu cérebro ele não sabe que é verdade ou mentira, e eu sentia todas essas emoções. Sim. Quando eu sentia as emoções positivas, o que eu tenho? Um comportamento positivo. Então isso é uma pequena dica aí que também pode ajudar as mães Muito que tiveram bom. uma experiência que não foi tão boa, né? Sim, pensar lá na frente como seria estar com seu bebê, né? E isso às vezes começa na gestação, quando a gente está falando de mães que não sucederam tão bem num primeiro experiência de aleitamento, né? Justo na gestação já começar a imaginar esses momentos e já reservar esse tempo para pensar como eu gostaria, onde eu gostaria de amamentar o meu bebê, né? E o que eu gostaria de sentir a respeito dele. Isso é fantástico, sabe, Mi, que há um tempo atrás a gente teve um processo com uma mãe que ela participa muito aqui na página, tudo, e ela não conseguiu amamentar o primeiro bebê dela. Quando ela engravidou do segundo, ela é minha amiga também, a gente logo conversou e a gente começou um processo durante toda a gestação. E num dos momentos, ela conversou com a minha sogra, que é coach também, e também estava trabalhando junto conosco nesse processo do aleitamento. E disse para minha sogra, eu me imagino sentada perto de uma porta que tem na minha casa, com o sol entrando, e ela disse, é numa cadeira de praia, e eu vou estar segurando meu bebê e amamentando ele ali. E foi fantástico, quando o bebê tinha em torno de 30 dias, ela nos manda uma foto dela sentada ali, o sol entrando pela porta, ela com o bebê no colo, né? E, enfim, depois do processo de aleitamento dela, precisou fazer alguns ajustes e no fim ela não conseguiu levar o aleitamento tanto quanto ela gostaria, mas ela venceu aquela dificuldade que ela tinha de pensar, eu não vou conseguir nada, né? E aí um dia ela me disse, eu não vou conseguir dar seguimento, eu não consegui de novo. E eu falei, não, para aí. Tu lembra o que tu tinha estabelecido como meta? E ela disse, sim, eu lembro. E aí a gente começou essa conversa sobre a porta aberta só. Exato. E um fator importante também, a gente tem que ter a consciência, é que às vezes vai acontecer adversidades que vão nos impedir, sendo bem transparente. Não é talvez todo mundo que vai... Não sei, eu não tenho propriedade para falar isso, tá? Inclusive, assim, Milena, 5% das mulheres vão ter problemas fisiológicos que impedem uma lactação habitual, né? Então, assim, eu acho que o mais importante, eu atendo bastante empresas, eu atendo bastante pessoas para concurso, e mesmo treinando a galera para fazer o Ironman, eu falava o seguinte: tu quer chegar na tua performance máxima lá, ou tu quer fazer no concurso. Se tu não passar no concurso, tu tem que ter uma coisa na tua cabeça clara. É que tu deu o melhor de si, tu fez tudo o que tu podia para que isso acontecesse. Perfeito. Eu acho que existe uma autoavaliação que as pessoas não estão sabendo fazer hoje de maneira sem crítica, sem julgamento. É muita crítica, é muito julgamento, é muita comparação hoje em dia. Ah, mas a pessoa tal. Não, essa é a pessoa, olha para ti, né? Claro. Com a tua realidade. Então, assim, eu acho que o mais importante eu atendi um cara numa prova que ele estudou tudo que podia dentro do tempo e ele não passou na prova. Ele falou, eu tô em paz. Por quê? Porque eu soube que eu me dediquei, eu planejei, fiz tudo que eu podia para passar. E aí, ele, assim, foi o maior aprendizado, foi essa prova. Aquilo fez ele continuar forte e numa outra prova ele passou. Então, tem essa clareza sobre você, né? Como mãe, né? Perfeito, perfeito. Olha, eu costumo dizer que tem um ditado que as pessoas dizem, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu não gosto nada desse ditado. Eu falo, não precisa ser assim. Porque, na verdade, se a gente tiver consciência de que mesmo que a gente esteja passando por uma situação que a gente não esperava, a gente tá tomando todas as atitudes suficientes, necessárias para vencer aquilo e para ultrapassar, e tendo todos os cuidados que a gente pode ter naquele momento, é o suficiente para não ter culpa.
Pra saber, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Agora a culpa vem normalmente quando a gente não estava preparado, a gente é pego desprevenido, e aí a gente precisa tomar decisões muito rápidas, a gente não consegue tomar uma decisão, mas a gente é induzido a alguma decisão que não é nossa, né? E um atento aqui também, né? Existem dois fatores que nos paralisam, tá? É o medo e a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é o excesso do futuro, né? Então, eu tô lá na frente, meu Deus, e como é que vai ser? E agora? E aí aquilo ali nos paralisa, assim como o medo também. E o que eu vejo? As pessoas hoje, por mais que a gente viu uma tecnologia, as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, né? Então, assim, pelo julgamento da outra pessoa, eu digo assim, esteve nesse meu vácuo 6 anos aí que eu estudo desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, empresas, o desenvolvimento humano, né? Essa medo, não julgar ninguém, né? Tem uma frase que eu acho sensacional. As pessoas, elas vivem a sua vida, cada um tem o seu óculos, né? Se a Débora botar o meu óculos, ela não vai enxergar como a Milena enxerga. Porque esse é o meu mundo, isso é o que eu vivo. Então, assim, não tenha medo, né, do julgamento. E normalmente a pessoa que ela tem medo de procurar ajuda por um julgamento é a pessoa que julga muito, né? Então, acho que a gente tem que tirar esse julgamento e, tipo assim, ir de coração aberto. Bah, olha, Débora, preciso de ajuda, não tô conseguindo. Deixa eu te contar uma, então. Depois de já ter amamentado meu primeiro filho, daí ultrapassamos esse monte de coisas e foi, assim, uma experiência fantástica. Eu já trabalhando muito com aleitamento nesse momento e chegando a atender 70 pacientes por semana em aleitamento. Então, assim, vendo o bebê mamar o dia inteiro, basicamente, né? Eu tive o segundo bebê. E aí, Zion nasceu, foi tudo diferente. Dessa vez deu tudo mais certo no sentido do parto e tal. Logo já mamava e mamava muito bem. Mas quando ele tava com 2 dias, ele começou a se engasgar mamando. E eu sabia que aquilo não estava certo, porque eu tava fazendo as manobras de alívio, tudo, eu não tava com leite demais. E a médica me falou, tu quer ir embora do hospital ou tu quer ficar mais um pouquinho pra gente ver se para esse engasgo? Eu falei, eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui, né? E aí fui embora. Mas quando ele tava com 7 dias, a gente tinha consulta de retorno e continuava esse processo de se engasgar, se engasgar. E o meu marido, ele disse, mas tu trabalha com isso, tu deve saber o que fazer. E eu disse, mas deixa eu te falar uma coisa, quando a gente olha de frente, é uma coisa. Quando a gente olha de cima, é outra. E aí a gente foi no pediatra, e nosso pediatra tem uma visão super abrangente das coisas, ampla, e sabe muito de aleitamento. Eu sentei na frente dele e eu falei, o meu bebê tá com problema pra mamar, ele tá se engasgando. Eu quero dar mamar pra ele, eu quero que tu olhe. E ele falou, perfeito. Aí a gente fez isso, e ele me olhou e falou assim, Débora, é o posicionamento, ele não tá inclinado. E eu falei, não acredito. Porque é uma das coisas mais básicas que tem, é o posicionamento. Mas eu olhava tantas outras coisas, já tava até testando a deglutição do bebê, sabe? E era inclinar o bebê. E aí, sabe? Pronto, ficou tudo bem. Mas tive que ter essa humildade. A humildade, né? A humildade de pedir ajuda. Eu digo para as pessoas assim, ano passado eu fiz um processo de coach também, porque eu sou muito workaholic, né? Cara, bom, tu me conhece, né? A Débora estudou comigo no ensino médio, né? Então, assim, se eu disse que eu vou fazer uma coisa, eu me jogo de cabeça nisso e vou pra ação, né? E eu não tenho vergonha. Tem uma frase que eu li no livro do Érico Rocha, que ele falou o seguinte: se comprometa com o mundo que fica muito mais difícil você desistir. Então, assim, eu acho que as mães precisam... fala para tuas amigas, fala para o teu marido, fala para tua mãe, fala para as pessoas. E as pessoas têm dificuldade de tornar... Não tu tem que mascarar no Instagram, falar para todo mundo. Não, mas tu tem que falar para as pessoas que você quer isso. Porque muitas vezes, o que é um casamento? Tu vai lá diante das pessoas e diz, olha, eu aceito a pessoa. E às vezes tu chega num momento de briga, conflito, e tu pensa assim, nossa, eu quero, né? E tu pensa no dia que tu fez isso, né? De uma maneira bem simbólica aqui. Então, às vezes a gente tem que compartilhar com as pessoas também. Olha, eu quero, se eu pensar em desistir, me ajuda, me reforça. E ano passado eu tava assim, sei lá, fila de espera para atender de 2, 3 meses dentro da minha carreira. Cheguei num auge que eu nunca imaginava ter chegado. E foi bem no ano que eu disse que eu ia começar a tentar engravidar. E aí eu me vi, tipo, tá, mas é tão legal tu desenvolver as empresas, as pessoas e, sabe? Sim, e o teu objetivo inicial, que era justamente poder se dedicar. Exatamente.
E aí eu fui, né, fiz um processo ali para trazer essa clareza de uma visão de fora. E as pessoas, tá, Mi, mas tu é? Daí eu falei assim, eu acredito tanto no trabalho que eu executo que eu também faço uso disso. Então, acho que as mães, assim como tu, teve essa humildade de chegar pro médico e falar, olha, ele tá se engasgando. E muitas vezes o nosso ego não deixa, né? Não, como é que eu vou pedir ajuda para tal pessoa? Eu, né, que ajudo, vejo o dia Aham. todo as mães amamentar, né? Então, acho que uma dica é torne público. Fala para outras pessoas Uhum. que você quer isso. Porque daí, quando você for pensar em desistir, tu vai pensar no compromisso que tu fez com outras pessoas. Quando é só contigo, cara, é muito barbada. Deixa pra lá. Ninguém vai Vou saber. aceitar o que é fácil. Verdade, verdade. Olha, Mi, a conversa tá muito, muito boa. Gostaria de prolongá-lo tanto quanto fosse possível, mas a gente sempre tem um compromisso aqui com o horário das pessoas. Eu sei que é o horário do almoço aí no Brasil. Tu também precisa almoçar, porque tu tem horários rígidos aí com a tua alimentação e sei o quanto tu leva isso a sério, né? Mas eu queria terminar te agradecendo. Foi, assim, muito esclarecedor. Não é preciso ser mãe para poder falar sobre esse assunto, isso que é muito legal, né? A gente não precisa necessariamente ter passado pela experiência, mas tu falou com uma clareza, com uma assertividade muito grande. E isso é o que a gente precisa, né? Informação de qualidade é quem não retém informação, mas quem está disposto a entregar isso em uma live. E eu sei que esse é o teu trabalho, e hoje tu falou chaves aqui fundamentais do teu trabalho, então fica com o meu agradecimento das mães que estiveram aqui hoje, das famílias, né? E espero que a gente possa ter mais oportunidades de estar junto. Eu que agradeço o convite aí. Eu acho que ajudar outras pessoas nos fortalece também, né? Então, fico muito feliz de poder compartilhar aí um pouco do meu conhecimento, né? Olha, Marcele, agora só me falta cuidar do sobrinho. Boa! Então, quando ela for dar o sobrinho, a gente vai fazer outra live aqui para ela contar. Boa, boa. Tá, Fazer uma gente? live pra falar que tô grávida daí. Olha, boa, gostei. Pode ser. Aí tu nos conta tuas experiências, depois nos conta também sobre as tuas experiências em aleitamento. Gente, muito Boa. obrigada pela participação de todos. O pessoal estava super ativo aqui. É, Tem muita gente que estava nos assistindo hoje que trabalha também com emoções. Me foi muito legal aqui. Eu fui lendo os comentários e, sem dúvida, elas aproveitaram muito também, pensando nesse enfoque, né? Gente, a live vai ficar salva pelo IGTV, que é a opção que a gente tem agora, né? Já não temos mais os 24 horas. E aproveitem para assistir. Depois vamos normalmente para o YouTube. Então, quem quiser rever a Mi por lá e ouvir um pouco dessas dicas preciosas, anotar mais coisas, fique à vontade. Um beijo. Nos vemos em breve por aqui. Até Beijo, mais, tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.